nos mostra duas fileiras. A primeira fileira é uma fileira de fotos de redes sociais e a segunda também. Qual que caberia versículos bíblicos? A primeira. O que a gente tem visto hoje em dia são ensaios gestantes eróticos. Mulheres grávidas fazendo fotos eróticas com o marido, praticamente nuas. Não misture o que é santo com o profano. Não use versículos bíblicos para foto de biquinho, para foto de biquíni, para foto de bumbum virado. Faça uma escolha hoje, amém? Escolha o que você quer ser. Você pode continuar fazendo tudo o que você quiser. Mas eu preciso mostrar para vocês o que Deus fez na minha vida para que você entenda que a melhor escolha te leva a lugares mais altos. Pode passar o slide. Eu recebi uma promessa de Deus há 22 anos atrás. Eu me converti e poucas pessoas sabem disso. Alguém aqui viu o podcast da Karina Bach? Que eu fui? Uma pessoa? Duas? Três? Quem não viu, procura lá depois no YouTube, que lá está meu testemunho completo. São quase 4 horas de entrevista no podcast da Karina. Mas eu vim de um lar disfuncional. Meu pai esquizofrênico. Eu nunca tive um amor do meu pai porque ele era doente. Quem sabe o que é esquizofrenia sabe que a pessoa é fora da casinha. Eu fiz xixi na cama até os 14 anos porque eu não levantava para ir ao banheiro de medo. Eu não dormia de camisola, de baby doll quando eu me casei, porque eu tinha medo de alguém entrar lá e me estuprar. Eu cresci apavorada e desesperada por conta dos surtos do meu pai. Eu cresci vendo trabalhos de macumba fazendo na minha cozinha e padres exorcistas indo jogar água benta no meu pai com crucifixos marrons deste tamanho, coisa de cinema. Eu cresci vendo isso e isso foi me levando a ter uma sede e uma curiosidade pelo espiritual. Com 11 anos eu já frequentava cartomantes e fazia curso de tarô, porque eu queria saber do futuro. Tudo que era horóscopo eu sabia. Eu conhecia signos de cabo a rabo. O que cada um fazia, o ascendente que fazia, o que se movia. Porque eu tinha uma necessidade do sobrenatural, do que está por trás do mundo. Mal eu sabia que o que eu precisava era conhecer o dono de todas essas coisas. O fato é que quando eu me converti, já casada, porque eu estou casada há 26 anos, toda aquela minha carência afetiva de pai, toda aquela minha falta de amor que eu tinha, porque eu era uma pessoa que eu era assim, eu não me achava digna de ser amada e eu queria comprar o amor das pessoas. Então eu dava presente para todo mundo. Eu dava presente para todo mundo porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu comprava as pessoas. Só que quando a pessoa demonstrava afeto para mim, eu falava o que para dentro de mim mesma? Farsa, impossível alguém gostar de mim. Ninguém gosta de mim. Eu era essa pessoa. Eu não entendia como eu podia ser amada por alguém, porque eu não conhecia o amor. Aí você pode perguntar, mas e sua mãe? A minha mãe foi a única pessoa da família toda do meu pai que ficou com ele, senão ele estaria um andarilho. Ele viveria na rua. Ela neutralizou a vida dela inteira até ele falecer, com mais de 70 anos. Então eu cresci nesse ambiente. Quando eu me converti, a minha conversão foi avassaladora. Foi algo tão radical que eu me tornei religiosa. Religiosa no sentido de, se eu fizer tudo certinho, Ele não me castiga. Ele me ama. Mas se eu pisar em falso, Ele vai me castigar. Eu via Deus como um sargento que iria me castigar. Então eu me converti, entendendo que eu tenho que orar todo dia, eu tenho que jejuar, eu tenho que ser obediente, submissa e santa. Então desde que eu me converti, eu busco um padrão, muitas vezes até desumano.
de não ouvir música de mundo, de me incomodar com isso, me incomodar com aquilo. Por quê? Eu não posso desagradar aquele que me salvou. Só que eu não entendia que o amor dele não depende disso. Ele me ama mesmo sem eu pagar pedágio. Ele me amava mesmo sem eu fazer nada. Mas eu não tinha o entendimento da graça. Eu só tinha entendimento de que se eu andar certinho ele me ama, se eu não andar ele me castiga. E assim eu fui vivendo até que eu recebi uma promessa de que ele ia me levar para milhares de mulheres no mundo todo. Eu sempre fui muito hiperativa, eu tenho hiperatividade, eu esqueci de falar, e sou sanguínea. Quando ele disse isso, eu comecei a estudar. Eu sou formada pela Unicamp, mas eu tenho 7 pós-graduações. Eu não estou falando isso para me gabar. Eu estou falando para vocês verem o nível de neurose que eu tinha de conhecimento. Eu comecei a estudar sobre mente, psicanálise, tudo que você puder imaginar. Eu queria entender Deus, mas eu queria entender o opositor. Eu queria entender o que movia o cérebro, a máquina que nos move. E eu fui estudando pensando, se ele vai me usar, eu tenho que estar preparada. Fiz 11 anos de canto. Fiz até canto lírico na igreja adventista. Porque eu falei, vai que o meu chamado é cantar. Já pensou? Eu tenho que saber. Eu queria estar pronta e redondinha, sem pecado, orada e jejuada por dia. Eu era essa pessoa. Eu tinha que estar orada e jejuada. Pensa bem nisso. Porque vai que é hoje. Só que da maneira que eu me preparava, eu me enchia tanto da presença dele. Eu ficava todos os dias num colchão, no mesmo quarto. Até hoje eu tenho esse colchão, que é o meu lugar de orar. Todos os dias eu passava a madrugada orando e chorando. E só dizia 2 coisas: envia-me e usa-me. Porque eu tinha uma necessidade e um desespero por ser usada. Quem tem chamado aqui sabe disso. Mas só quem tem chamado é que sabe. Quem não sabe, quem não tem chamado vai achar que eu estou falando uma asneira. Quem tem chamado sabe que você apanha, está lá de novo. Apanha, está lá de novo. Não fazem nada para você, mas você está lá de novo. Porque você é movida e essa força é maior do que você. Eu era desesperada. Eu tinha que estar pronta. Então eu chegava na igreja, eu era de uma igreja grande, de 2.000 membros. A igreja que eu me batizei, quando eu recebi a promessa e comecei a me preparar, eu falei, agora eu preciso pedir oportunidade. Porque ninguém vai saber. Então vamos lá, eu comecei, eu quero entrar no louvor. Não, vamos fazer a audição, beleza, entra no louvor. Não, mas eu quero cantar, eu quero solar, eu quero ministrar. Eu quero não sei o quê. Eu queria fazer a obra de Deus. Eu queria pegar o microfone. Eu chegava e falava, viu, eu posso abrir o culto? Quando que eu posso trazer uma palavra? Vai ter culto de mulheres, eu posso pregar? Eu era essa pessoa desesperada, imatura e carente. Só que eu era a mesma pessoa que vocês estão vendo aqui. Eu chegava dessa maneira, as pessoas olhavam para mim e achavam o quê? Filhinha de papai. Isso aí é ego. Ela é inteligente, estudada, ela só quer o quê? Aparecer. Infelizmente nessa igreja, não os pastores que eu amo e são meus amigos até hoje, mas nessa igreja, a liderança se sentiu intimidada comigo. Viu uma mulher querendo cantar, e na minha primeira oportunidade que eu cantei, eu fiquei de banco e nunca mais cantei. E eu não entendi. Vocês sabem o que é você cantar? Saber que foi tudo bem e depois ficar de banco e ninguém nunca mais te chamar? Eu falei, gente, será que eu cantei tão mal assim? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiquei de jejum para cantar o dia inteiro. Eu cheguei lá com a palavra toda preparada. E conforme eu comecei a cantar, eu tirei meu sapato e desci e o fogo caiu. Até hoje eu recebo testemunho de mulheres daquele culto. Eu tinha uma única oportunidade. Me deram essa oportunidade. Eu me preparei e falei, é hoje. E Deus me usou de uma maneira que fez com que eu fosse julgada como alguém que queria aparecer e intimidasse a liderança, que dizia, a primeira voz é minha, só eu que faço a primeira voz aqui, você vai ser backing. Quando eu percebi que infelizmente
eu não teria lugar naquela igreja que era muito grande. Então eu fui para uma igreja de 89 pessoas. Uma igreja que eu lavei banheiro, fiz comida na cantina, preparei todas as pastas de ministério infantil, eu preparei todas as pastas de louvores, eu fiz tudo para aquela igreja. A igreja tem o nome que Deus me deu. A igreja nasceu depois de um tempo com o nome que Deus me deu. E eu fui para essa igreja achando que lá eu seria usada. Aqui a promessa se cumpre. Afinal de contas, só tem 89 pessoas. Precisa de mim. Só que quando eu cheguei nessa igreja, eu passei a mesma coisa. Mas ali o problema foi com a pastora mesmo. Ela se sentiu intimidada. Ela era narcisista. Eu conhecia um narcisista só de olhar. Então eu cheguei sabendo que ela era. Mas por que você ficou, Patrícia? Por que você se submeteu? Eu era desesperada por uma oportunidade. Se não fosse lá com 89 membros, aonde eu ia conseguir pegar um microfone e pregar? Lá precisava de mim. Foi o que eu pensei. Só que essa mulher, ela era narcisista, e eu não sei se você sabe que o narcisista se alimenta da submissão da vítima. Ele sente prazer em saber que a pessoa se submete. Não é a submissão religiosa que a gente precisa ter, porque a autoridade está mesmo acima de nós e nós devemos satisfação aos nossos líderes. Não é essa. É aquela em que isso mesmo não vai fazer nada, porque quem manda aqui sou eu. O narcisista se alimenta da submissão. E eu era uma presa fácil, porque eu queria uma oportunidade e eu acreditava que eu tinha que pagar pedágio para Deus me usar. Então eu pensava, é tratamento. Vou ficar aqui. Ela é narcisista, eu já sei que ela é, mas eu vou me submeter. Deus tem algo para mim nessa história. Só que o fato é que ninguém aguenta conviver com uma narcisista há muito tempo. Eu ia cantar, eu ia solar, meu microfone do nada apagava. Eu ia fazer um projeto de mulheres. Ela falava, filha, passa para mim o projeto, nós vamos orar. Eu começava a passar tudo para ela. Ela fazia o projeto sozinha, sem me chamar. Eu comecei a entender que ela deixava explícito que lá eu não ia ter lugar. Não era uma coisa velada, era explícita. Viu, se coloca no teu lugar aqui que quem manda sou eu. Era isso. E eu não estava aguentando mais. Até que um dia, um amigo querido me convidou para abrir o show do Fernandinho e da Gabriela Rocha. Ele sabia que eu cantava. 7.000 pessoas num ginásio. Fiquei tão feliz porque eu falei, Deus, eu querendo cantar na igreja. E o Senhor me abrindo essa porta. E é isso, meu chamado é esse. Cheguei nela para pedir a bênção. Porque a gente precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Ela me disse, filha, que bênção. Vai sim, deixa Deus te usar. Quando chegou um dia antes do evento, às 7:30 da noite, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, no grupo do louvor, dizendo, amanhã, reunião de louvor. Quem não for, tá fora, definitivamente. Ela tinha arrumado uma reunião para mim pedir de cantar. E ela sabia que eu tinha o perfil de submissão. Então ela pensou, ela não vai querer perder aqui. Ela ama muito esse lugar. Ela deu até o nome. Só que eu já tinha dado a minha palavra que eu ia. E ela já tinha me abençoado, eu não estaria nem em rebeldia. Então eu fui. Fui, louvei, foi uma maravilha, foi uma bênção. E fiquei de banco. Realmente. Castrada numa igreja. Precisava de mim para tudo. Mas porque era eu, a bonitinha, a inteligente, a que fala bem, a que tem voz boa. Ela não. Tem que ser alguém inferior. Porque não pode carregar o Espírito Santo os mais favorecidos. Só pode carregar o Espírito Santo os menos favorecidos. É assim que algumas igrejas pensam. Que aquelas pessoas que estão num status maior não são cheias de Deus. Só os mais carentes
é que são cheios de Deus. Foi quando então eu estava lá sentada no banco, veio um homem pregar na casa. E esse homem começou a pregar numa língua, ele era chileno. E ele começou a pregar com aquele sotaque todo dele, andando para lá e para cá, para lá e para cá. Quando de repente ele virou para mim e falou: você vai voar. E muitos vão se perguntar: da onde é que você saiu? Vai ser tão repentino que as pessoas vão dizer: aonde essa mulher estava? Você vai voar, o seu tempo chegou, eu sinto o cheiro. Ele falou direto para mim. Quando esse homem falou isso, eu caí de joelhos no chão. Você imagina uma pessoa, 20 anos, desesperada. Eu era tão cheia de Deus, gente, que eu trabalhava na Cacilmara, no comércio, vendendo roupa. E a gente fazia reuniões no banheiro e as minhas amigas eram batizadas. Amigas minhas eram curadas. Porque eu estava tão bitolada. Eu era tão desesperada que eu ficava de jejum 24 horas. Porque eu queria mais. Eu tinha 22 anos de presença de Deus dentro de mim, querendo isso daqui, ó. Eu só queria uma oportunidade de esvaziar aquilo que eu estava cheia. Mas a igreja não deixava. A igreja não deixou. Eu era usada em tantos lugares. Mas aonde eu ia, as pessoas me julgavam. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu era filhinha de papai, que eu queria aparecer. Satanás faz isso com a gente também. Ele quer incutir na gente de que a gente está querendo brilhar demais e que isso não é de Deus. E a palavra de Deus diz, passa um slide, vê se está aqui. Não, acho que não está. A palavra de Deus diz que Ele não acende uma candeia para ficar debaixo da mesa. Você tem sim que brilhar a luz de Cristo. E quanto mais perto do Pai você fica, mais parecida com Ele você fica. Eu só queria fazer o ID, que eu tinha recebido essa promessa. E na minha cabeça, ministério se começa na igreja. A gente cresce na igreja, para depois ser enviada. Quando esse homem disse isso para mim, eu comecei a chorar ali. Essa mulher me chamou aqui na frente, ela sentava, ela e o pastor em duas cadeiras aqui na frente. Ela fez assim para mim, eu fui até ela. Quando eu agachei, ela disse: filha, eu como líder espiritual dessa casa tenho a verdadeira revelação. Essa palavra não foi para você, não se engane. O seu tempo não chegou. Esquece. Alguém me arruma um lenço de papel, por favor? Quando ela disse isso para mim, era como se ela tivesse enfiado uma faca no meu peito. Uma faca no meu peito. Eu saí de lá, peguei os meus filhos, peguei o meu marido e saí. A única coisa que eu queria era ter uma treta com Deus. Eu queria brigar com Deus. E eu fui para o meu tapete de oração, para o meu colchão de oração. E eu disse assim para Deus: muito obrigada. É assim que o Senhor vai me usar? Eu entreguei 20 anos, eu entreguei a minha juventude, orando, jejuando, me abstendo de tudo, para agora nem igreja eu ter mais. Obrigada. Obrigada por eu ter acreditado que o Senhor podia me usar. Obrigada por eu ter acreditado numa promessa, numa profetada. Era o que eu pensei. Quando eu comecei a questionar Deus, Ele abriu no meu quarto a palavra oração, acesa como luminoso e dividida em dois verbos: orar e agir.
E aquilo piscava, e eu olhei para aquilo e Deus falou: a palavra oração, minha filha, envolve 2 verbos: orar e agir. Você orou 20 anos. Você jejuou 20 anos. Ah, Patrícia, você se qualificou 20 anos. Mas em nenhum momento eu vi você colocando os pés sem ver o chão. Em nenhum momento eu vi você colocando a tua cara no nada. Você ficou à espera de uma oportunidade. Eu disse que eu ia te usar, mas eu não disse que ia depender de igreja, de pastores, de líderes. Eu te entreguei uma promessa, e você andou como Israel 40 anos, sendo que poderia ter realizado isso em muito menos tempo, porque você não teve fé o suficiente para se mover na direção certa. Você buscou qualificação, você orou e se encheu de mim, mas colocou todas as suas expectativas numa oportunidade. Quando ele fez isso, eu lamentei demais. E aí então eu entendi que não precisamos buscar estar perfeitas, que a única coisa que Ele quer é que estejamos disponíveis e com coragem de se mover mesmo no escuro. Hoje Ele vai levantar influenciadoras cristãs aqui, eu posso ver. Mulheres que vão representar o reino na internet, sim, porque o Instagram é um veículo evangelístico, sendo bem usado. Hoje Ele vai levantar mulheres aqui, como colunas de sua casa, como líderes ministeriais e como mulheres pregadoras da palavra. Quando Ele disse isso para mim, então eu comecei a ir para o Instagram e comecei a fazer live, 5 pessoas numa live. Só que quando a gente quer chegar no Instagram, pastora, e quer mostrar que você tem uma figura de autoridade, o que você faz? Se arruma, se maquia, bem linda, estuda antes e vai. Porque você tem que mostrar que você é conhecedora. Ninguém aparece no Instagram. Não. E eu chegava assim: bom dia. Eu estava destruída, com crise de ansiedade, porque aquela mulher quase tinha me matado. Eu estava me sentindo um lixo, com o coração desse tamanho, pensando: como que eu começo? Ele mandou eu começar, mas de que jeito? Entrou a pandemia, fecharam-se todas as igrejas. Essa história que eu relato para vocês, de 5 pessoas numa live, é de 3 anos atrás. É muito recente. Eu comecei então a aparecer no Instagram fazendo lives linda e maravilhosa, querendo ensinar as mulheres a cuidar da alma, o que eu falei aqui no começo. Até que Deus chegou em mim e falou: pode parar, arranca a máscara de crente, senão você vai andar mais 20 anos e não vai cumprir o propósito. Arranca essa gaze e mostra a tua ferimenta, mostra a tua rachadura, mostra aquilo que você está sentindo hoje, porque as minhas mulheres precisam entender que dentro da igreja existem pessoas feridas. Você só vai conseguir trazer mulheres quando você for verdade, porque de gente falsa e mascarada o mundo está cheio. Arranca a máscara e conta a tua história. E eu comecei a contar a minha história, e 3.000 mulheres por dia começou a aparecer. O projeto das roupas surgiu 1 ano depois, porque Deus dizia que a gente só revela aquilo que está cheio. Então eu precisava falar disso, porque isso ia revelar a nossa sujeira. Eu não sei quem é você aqui nessa noite,
Eu não sei o tanto de feridas que você carrega. Eu não sei o tanto de complexo, o tanto de pecado, o tanto de remorso, o tanto de culpa que você tem. Mas o fato é que se você não arrancar a gaze, você vai apodrecer. Feridas tampadas apodrecem. Você precisa tirar essa gaze para que o Espírito Santo seque e gere uma cicatriz. As suas cicatrizes constroem o teu chamado. Não existe chamado sem cicatriz. Cada cicatriz que você vai hoje renunciar, tirar a sujeira, deixar vir à tona para ser cicatrizada, cada uma delas é uma peça do quebra-cabeça chamado chamado. Não existe chamado sem experimentação, sem prova. Hoje eu entendo o porquê que eu estudei tanto, o porquê que eu fui tão massacrada, tão perseguida, porque Ele tinha que me preparar para estar aqui hoje. Porque ninguém pode falar aquilo que não viveu. Se você quer crescer e ser uma mulher de Deus, aprenda a reconhecer as suas sujeiras e faça delas memoriais, peças que irão construir o teu chamado. Aquilo que você considera pedra no sapato, aquilo que você considera transtorno, problema, aquilo que você não aguenta mais. Só quando meu marido morrer que eu vou ser usada. Só quando ele se converter. Só quando isso, só quando aquilo. É isso aí que vai te levar de encontro ao teu propósito. Eu levei 20 anos colocando a responsabilidade na oportunidade, porque eu não queria aparecer sem nada. Eu não queria começar no escuro. Eu queria ter um lugar, um microfone, uma oportunidade, uma necessidade. Eu queria ter. Ele só quer a sua disposição e a sua coragem. Ele só quer que você coloque os pés, mesmo sem ver nada, porque à medida que eu fui colocando os pés, ele ia fazendo assim, ó. Nós somos 1 milhão de mulheres em 1 ano e 8 meses. Ninguém me promoveu, nem igreja eu tinha. Foi Deus. Porque Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende, Ele cumpre cada uma das promessas. Só que você precisa entender que sem renúncia não há reposicionamento. E hoje aqui você teve a oportunidade de se ver sem uma máscara de crente.